Canal Meio inventa mentiras sobre Tyler Robinson e Charlie Kirk. Tyler Robinson, um assassino de Charlie Kirk, ok? Eles torcem os fatos, eles mudam as coisas. Eu vou mostrar para vocês com links, com vídeos, as mentiras todas que eles contam. Então eu peço que você fique comigo até o final, que você curta, que você comente, que você compartilhe. E quem puder, por favor, eu vou deixar o link para você apoiar o canal, para você dar uma força. O canal está precisando muito da sua força, muito da sua ajuda. Então, por favor, dá essa força. E eu vou mostrar aqui as mentiras dessa pessoa, Flávia Tavares, do Canal Meio, para vocês a partir de agora. Vamos lá. Vamos começar com o óbvio. O assassinato de Charlie Kirk é uma tragédia, é injustificável e ninguém, absolutamente ninguém, de qualquer espectro político, por mais controverso ou radical que seja o seu discurso, merece morrer pelo que pensa e prega. Agora, vamos tentar falar do que se sabe, do que não se sabe e do que dá para tentar depreender desse episódio, para que a gente seja melhor, né? Porque a gente pode ser melhor que isso. Já começa extremamente problemático para mim a gente pode ser melhor, a gente pode ser melhor que isso. Ela está dizendo que eu posso ser melhor que um assassino. Ela está dizendo que você pode ser melhor que um assassino. Você pode ser melhor que um assassino. Você não é. Você pode, mas você não é. Pegaram? Você não é melhor que um assassino, porque você precisa aprender com Flávia Tavares. E assim, não se trata de ser não se trata de ser melhor. Quando o sujeito pegou uma arma e decidiu matar alguém, não só o Tyler Robinson, tá? Qualquer outra pessoa que pega uma arma e decide tirar uma vida, essa pessoa já se coloca no nível de ser pior que os outros que não fizeram essa escolha e que são a grande maioria. Mas a Flávia Tavares, ela já começa dizendo que a gente ainda pode ser melhor. A gente vai ainda, talvez, ser melhor que um assassino. Vocês percebem como a coisa é distorcida? Não, eu sou melhor já que o Tyler Robinson. Eu sou melhor do que ele. Eu não posso ser melhor do que ele. Eu sou. Essa é a questão aqui que já começa absurdamente problemática. Charlie Kirk não era apenas um ativista conservador. Ele era um polemista. Não era apenas um ativista conservador. Porque se ele fosse um ativista conservador, ele já estaria errado. Pegaram o detalhe aí? De profissão, um grande criador de cortes, antes mesmo de existirem TikTok e Reels. Aqui no Brasil, quando você fala em cortes e polemista, qual é a figura que surge na sua cabeça? Quem é que é um cara que estava sempre fazendo cortes ali, né? Ficou famoso por cortes, levou cortes para a eleição e transformou a eleição numa grande máquina de cortes. Então essa mulher está jogando o Charlie Kirk no mesmo baixo nível do Pablo Marçal. É uma referência que para os americanos talvez não tenha tanto sentido. Para a gente tem, ela já está fazendo essa jogada, já está fazendo essa associação. Ela não vai falar o nome do Pablo Marçal ao longo do vídeo, mas a associação está aqui, está clara. Você que conhece a política brasileira, você pega essa associação. O método dele era sempre o mesmo. Ele lançava uma frase super agressiva, absurda, suficientemente escandalosa para viralizar, mas depois, logo em seguida, ele completava com uma explicação que relativizava o que ele mesmo tinha acabado de dizer. Como um defensor radical da liberdade de expressão absoluta, como um Elon Musk... Ela está associando com Elon Musk. Por quê? Porque o Elon Musk não é
aos olhos dela, uma pessoa minimamente razoável em qualquer aspecto. Percebam isso. Então ela está associando, e o Elon Musk tem, como qualquer pessoa normal, uma visão de liberdade de expressão que nos olhos dela é radical, mas que para a gente é o normal da vida. O que é o normal da vida? É você não dar uma decisão judicial ou de qualquer outra natureza que proíba pessoas de falar. As pessoas encaram sim as consequências do que elas falaram, com processos ou com outras medidas, em alguns lugares até com prisão, mas durante o processo e mesmo após a condenação, a pessoa continua falando, continua emitindo novas opiniões sobre diversos temas. E isso na cabecinha da Flávia é absurdo. Ela defende que você, se tiver opiniões muito radicais, que você seja calado pelo bem da sociedade, que é o que está acontecendo no Brasil hoje. Ele fazia isso promovendo debates em universidades e em programas online, tendo como público, principalmente, os jovens. Veja, você ter um público jovem, na visão dela, já é um problema, já é problemático. Porque ele está formando a cabeça dos jovens, aí que está o subtexto, ele está radicalizando esses jovens. Vamos lá. Assim, em cada vídeo seu, havia material para dois públicos. Quem quisesse denunciá-lo como extremista, encontrava material. Quem quisesse defendê-lo apenas como um conservador, também. O jogo era consciente, calculado e lucrativo. Com base em que ela diz isso? Se você parar para pensar, até a Bíblia tem essa, entre aspas, malandragem que ela está falando. Você pega um trecho da Bíblia e fala, é proibido usar tatuagem, mas você continua lendo e você vai ver que foi num período determinado do Antigo Testamento e que a tatuagem era a tatuagem que fazia referência a um outro Deus que não fosse o Deus dos hebreus. Você percebe que quem dá o corte na Bíblia é você? E quem dá o corte no Charlie Kirk são as pessoas que editam os vídeos? Então não é calculado. É calculado da parte de quem dá o corte, não da parte de quem fala. Porque o texto está sempre todo na íntegra. Nos podcasts, nos debates. O Charlie Kirk não manda, corta essa parte aqui para dar polêmica, para viralizar entre os meus opositores. Ele não fazia isso. Kirk criava polêmicas em looping infinito. E esse loop... Mentira. O que o Kirk fazia era, ele expressava as visões de mundo dele, e a visão de mundo do Kirk chocava pessoas como a Flávia Tavares. Então, como ele choca a Flávia Tavares, ele está sempre criando polêmica, porque para ela o que ela chama de polêmica é desafiar o óbvio dela, aquilo que para ela é óbvio, o Charlie Kirk desafia. E daí ela transforma ele num polemista. Era a sua forma de poder e influência. Não era. Exemplos não faltam, tá? Vamos lá. Então, num episódio do seu podcast, Kirk disse que os Estados Unidos talvez precisassem de uma guerra civil para recuperar seus valores, mas depois ele dizia que aquilo era uma metáfora sobre a divisão cultural do país. Tá bom. Vamos parar aqui. Ele dizia que os Estados Unidos precisavam de uma guerra civil. Eu queria que a Flávia Tavares me apontasse aonde o Kirk diz isso. Vamos lá. Eu tenho aqui... E tá aqui o Charlie Kirk falando. Quando as pessoas param de se falar, de conversar, é aí que você ganha violência, aí que você pega violência. É quando a guerra civil acontece. Então ele está dizendo que a guerra civil é uma coisa, ele está mostrando que a guerra civil é uma coisa não desejada. Tá aqui. Nesse trecho ele está dizendo exatamente o contrário do que a Flávia Tavares acusa ele. Eu vou para a universidade e tenho conversas desafiadoras.
Because that's what Porque isso é que é importante is so important to our country, is para o nosso país, to find our disagreements encontrar nossas discordâncias respeitavelmente, respectfully, because when people stop talking, porque quando pessoas param de that's conversar, when violence happens. é quando acontece a violência. Well, it's a growing trend because É uma tendência crescente, porque pessoas como eu people like me are facing violence, estão encarando a violência, encontrando violência assaults, the left, da esquerda, yes, the campus Antifa, pelos antifas dos campos, dos campos de cada universidade que ele vai. I've been stormed out of restaurants, Ele foi expulso de I've been restaurantes, assaulted publicly, foi assaltado, eu acho que agredido publicamente, multiple death threats. muitas ameaças de morte. E ela pergunta, qual o seu objetivo em tudo isso? There's more people that agree with me than some people would actually Tem mais pessoas que concordam comigo, pessoas que realmente believe, and they acreditam come out of the woodwork. e vêm de fora e saem da casca. When I do stuff like this, we record Quando ele faz coisas assim. all Então of ele it, so grava we can tudo put on the isso, internet, coloca na internet so people can see these ideas e as pessoas veem as ideias delas batendo, collide. When people stop talking, as ideias, né, se enfrentando. Quando as pessoas param de conversar, you get violence. é quando você ganha violência, quando a guerra civil acontece. That's when civil war happens, because you start to think the other side is so Porque você começa a pensar que o outro lado é tão maligno evil and they lose their humanity. e que eles perderam a humanidade. É isso. Então é o contrário do que a Flávia Tavares está falando. O contrário. Ele está mostrando ali que ele não quer guerra civil. Em outro momento, ele declarou que mulheres deviam ficar em casa, cuidando dos filhos, mas logo acrescentou que ele não era contra o trabalho feminino, desde que isso não prejudicasse a família. Não, ele incentiva mulheres a ficarem em casa, isso já foi dito naquele vídeo do Megali, a ficar em casa. Ele acha que, o Charlie Kirk, ele achava que o trabalho, esse mundo corporativo, etc., estava tornando as mulheres mais infelizes, então ele dizia, você pode ficar em casa e cuidar dos seus filhos e do seu marido, que não tem nenhum problema, e é até melhor que você faça isso. E aí pessoas como a Flávia Tavares dizem que o Charlie Kirk quer que as mulheres não tenham essa escolha e que fiquem em casa sem ter o poder de escolher se elas vão trabalhar ou não. Ela perverte o que o Charlie Kirk disse. E houve momentos ainda mais extremos, né? Então, Kirk chegou a afirmar em debate sobre armas que algumas mortes são aceitáveis em nome de proteger os outros direitos assegurados pela segunda emenda. Não tem outros direitos. Por que a sociedade dos Estados Unidos preza tanto a segunda emenda? A segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante o direito ao porte de armas, continua sendo um dos temas mais controversos. A segunda emenda é sobre armas, não é sobre outros direitos. E o Charlie Kirk fala uma coisa óbvia. Vale a pena você ter algumas poucas mortes por ano mantendo a população armada. Porque o contrário disso, a população desarmada e o número de mortes por ano será absurdamente maior, como acontece no Brasil. No Rio de Janeiro, aqui eu moro no Rio de Janeiro. É muito pior aqui do que num estado como o Texas, em que as pessoas podem portar suas armas. Da Constituição Americana. E defendeu que a maneira de reduzir tiroteios em escolas era colocar guardas fortemente armados nelas. E quem é contra isso? No momento em que você tem pessoas entrando em zonas livres de armas, porque é isso que as escolas são gun-free zones, zonas livres de armas, você colocar 2 pessoas armadas para garantir a proteção das crianças, não é uma ideia razoável? Essa mulher tem filhos?
Aqui no Brasil já aconteceu em 2011, eu acho, aquele massacre de Realengo, porque o cara sabia que não ia encontrar oposição. Instantes antes, o seu raciocínio era bem mais suave. Era sobre os riscos e o preço inerentes à liberdade. Em outro episódio, ele defendeu a ideia de execuções públicas na frente de crianças para mostrar desde cedo a consequência de certos crimes. E aí, pouco depois, ele dilui a violência dessa imagem, dizendo que se tratava apenas de um argumento pedagógico. Não e não. Tá? A manchete da Newsweek, ela diz até o seguinte: aliado de Trump, Charlie Kirk, sugere que crianças devam assistir execuções públicas. Tá, isso é a manchete, está concordando com a Flávia Tavares ali, né? A frase dele está aqui: pena de morte devia ser pública, devia ser rápida, devia ser televisionada. Eu penso que em uma certa idade é uma iniciação. Qual idade você devia começar a ver execuções públicas? Qual idade? Quando ele pergunta qual idade, ele está dizendo qualquer idade. Pode ser 18 anos, pode ser 21, pode ser 17. Ela é que joga crianças na equação. Ela e órgãos de imprensa como ela. Mas a frase do Charlie Kirk não fala de crianças. Não tem a palavra crianças ali. Ele pergunta a partir de qual idade. A partir de qual idade é amplo, é bem amplo. Para falar de raça, de mulheres, ele sempre pegava bastante pesado e em seguida trazia uma concepção mais bem acabada, ainda que ultraconservadora, do mundo. Ainda que ultraconservadora, perceba. Não existe o ultraprogressista, né, que seria o oposto do ultraconservador. Essa figura não existe, certo? E o ultraconservador, por óbvio, é problemático para Flávia Tavares. E ela fala que ele falava coisas problemáticas sobre raça e outros elementos. Eu vou tocar esse vídeo aqui, tá em inglês, do Charlie Kirk falando sobre raça. You'll never be the best version of yourself. You'll never be the best version of yourself if you allow other people to convince you that você nunca vai ser a melhor versão de você mesmo se você deixar outras pessoas te convencerem. you can't be better because of your skin color, Se você deixar outras pessoas convencerem você que você não pode ser melhor por causa da cor da sua pele, because of your sexual identity, por causa da sua identidade sexual, because of the community you came from, you por causa da comunidade que você veio, must resist those narratives at all costs você tem que resistir a essas narrativas a todo custo if you truly want to be successful in America. se você realmente quer ter sucesso na América. Ou seja, você não pode deixar as pessoas te definirem pela sua cor, pela sua identidade sexual ou pelo lugar de onde você veio. Isso não é problemático como a Flávia Tavares quer enfiar para você. O truque era sempre o mesmo: o choque primeiro, a ressalva depois. Claro, tudo dentro da normalidade dos Estados Unidos, onde as leis e a percepção sobre liberdade de expressão são bem mais absolutas que aqui. Lá, basicamente, as pessoas podem falar de tudo, com muito menos restrições ou consequências judiciais. Mas esse estilo do Kirk não era só uma tática pessoal da sua crença reacionária. Da sua crença reacionária. Olha como ela vai ao longo de todo o vídeo jogando um monte de rótulos no Kirk. Piores rótulos possíveis, para te apresentar o Kirk como alguém absolutamente problemático. Vamos continuar. Era também um reflexo da política digital em que a gente vive. Uma política construída a partir de cortes de 30 segundos,
de memes contraditórios, de provocações irônicas. Não é que Kirk não acreditasse nas ideias radicais que pregava. Ele apenas embalava pensamentos bem mais sofisticados de forma a viralizar e impactar grupos variados de pessoas em diferentes escalas. Ela está dizendo que o Kirk radicalizava pessoas, ou seja, ele contribuía para o caos social, ele contribuía para a violência, para coisas que mataram ele. O assassinato de Kirk expõe como esse mesmo ecossistema pode moldar tanto os líderes, quanto aqueles que aderem a eles, quanto os que se revoltam contra eles. O suspeito de atirar em Kirk é um rapaz... Contra os que se revoltam contra eles. E ela vai começar a falar do Tyler Robinson. Então o Tyler Robinson é alguém que se revolta contra o líder Kirk, entendeu? Chamado Tyler James Robinson, de 22 anos. Sim. E foi preso depois de 33 horas de busca. Sim. Não se sabe muito sobre Tyler ainda, tá? Sabe-se que ele vivia em St. George, em Utah, e estava matriculado num curso técnico de elétrica no Dixie Technical College. Era o seu 3º ano nesse curso. Ele vinha de uma família conservadora e religiosa. Uma família conservadora e religiosa. Ela apresenta isso... Vocês percebem que ela apresenta isso como um problema. Porque ela não fala, olha, esse cara aqui veio de uma família progressista e ateia. Ela não fala assim de outras pessoas. Se alguém mata uma determinada figura proeminente e essa pessoa é progressista, o progressismo dela não é destacado. Se ela é ateia, esse ateísmo não é destacado. O problemático é ser cristão e conservador. Mas o Robinson não tinha histórico criminal conhecido e estava registrado como eleitor. Conhecido não, ele não tinha histórico criminal, ponto. Sem filiação partidária. Ele foi reconhecido como suspeito pelo próprio pai, a partir de imagens de divulgação policial, e se entregou depois de confrontado. As investigações apontam para uma evidência forense clara. Então tem DNA dele, que foi encontrado em uma toalha relacionada à arma usada no crime, assim como em uma chave de fenda, que foi achada ali no ponto de disparo, tudo isso segundo o FBI. Também há munições que não foram disparadas, com inscrições que inclinam para a cultura de games, para a linguagem de internet e para um antifascismo simbólico, o que tem alimentado hipóteses. Antifascismo simbólico, ou seja, o antifascismo dele não era real. Percebe a sacanagem? Sobre a sua radicalização digital. Embora nada disso aponte até agora para que ele fosse um membro formal de um grupo extremista. Não aponta para ele ser um membro formal de um grupo extremista. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu entro num fórum daqueles grupos que eles consideram de extrema direita, eu só tô lá dentro, tá? Mandei algumas poucas mensagens, etc. Aí eu pego uma arma, mato alguém, uma figura proeminente da esquerda, vamos colocar assim, eu mato essa pessoa, e aí vão me encontrar nesse tal fórum de extremistas, etc., de pessoas que defendem aquelas ideologias que você não pode falar sem ser derrubado no YouTube. Então eles vão me encontrar ali, vão ver minhas mensagens, que eu falei sobre fulano, sobre ciclano, que não sei quem merece morrer, esse tipo de coisa, eles encontram. Vocês acham que a Flávia Tavares vai olhar para isso e vai dizer, ele não era um membro formal desse grupo aqui? Vocês acham mesmo que ela vai dizer isso? Se eu tiver alguma coisa que me liga a essa ideologia, um símbolo, uma roupa, coloca um símbolo, aquele símbolo no braço,
a roupa característica, ela vai dizer que eu não faço parte formalmente daquele grupo? Ela vai dizer que o meu ismo é simbólico? Ela vai dizer isso? Vocês acreditam que ela vai dizer isso? Esse é o ponto da falta de caráter dessa pessoa. Tá. Criado em uma família conservadora de tradição mórmon, Tyler cresceu em Utah em meio a esses valores religiosos e republicanos. Em meio a esses valores religiosos e republicano do Partido Republicano. Você vê como ela se distancia esses valores aí. Ela faz questão de não estar próxima a esses valores, porque fica aí a insinuação de que esses valores é que bagunçaram a cabeça do Tyler de uma tal forma que ele pegou uma arma e matou um cara. Diferentemente dos pais e irmãos, que se alinham à direita tradicional, ele teria demonstrado nos últimos tempos discordância política com eles, a ponto de confrontar as ideias de Charlie Kirk em conversas privadas. O governador de Utah, o Spencer Cox, que é um republicano também, chegou a dizer que Robinson se tornou mais político recentemente, o que causou tensões familiares. Apesar disso, não havia sinais de militância organizada. O Robinson, como eu disse, não tinha uma filiação partidária registrada e nem aparece em registros de participação eleitoral recente, ele nem votou. As poucas pegadas digitais e as provas colhidas até aqui na cena do crime indicam referências à cultura gamer e uma variedade de símbolos da cultura digital. Cultura gamer e cultura digital. A gente vai ver já já. Mas nem de perto respondem ainda se ele era de esquerda ou de direita. Nem de perto respondem se ele era de direita, de esquerda ou de direita. É muita falta de caráter. Porque assim, de novo, vou me pegar de novo como exemplo. Se eu simplesmente pego uma arma, nem vou mais levantar a hipótese de fórum aqui. Eu simplesmente pego uma arma, eu tô com a camisa ou daquele ismo que a gente não pode falar no YouTube, ou de repente a bandeira de um país que ela considera como extremista, né? E eu armado dessa simbologia, atiro contra alguém, ela vai cravar na hora, olha, esse cara é um extremista da direita e a gente não precisa de nenhuma mais evidência, tem só a camisa dele ali que ele está vestindo, é suficiente. O cara com uma série de munições, eu não sei se é aqui que tem, o cara com uma série, tá aqui, várias balas, né, munições gastas e não disparadas, né, e tinham inscrições de tipo: ei, fascista, pega, Bella Ciao. Bella Ciao era uma cançãozinha da esquerda, né, uma coisinha que a esquerda cantava. And leftist Antifa aligned messaging. O Yahoo News está dizendo, né, mensagens alinhadas com Antifa, mensagens alinhadas com Antifas de esquerda. Mas na visão da Flávia Tavares, isso nem de perto caracteriza ele como de esquerda ou de direita. A prova do cara, o cara dizendo ali nas balas o que ele fez, de que lado ele está, não prova. E cá entre nós, talvez nunca respondam integralmente. E cá entre nós, talvez nunca respondam integralmente. Está respondido integralmente já. É que você não quer associar a imagem de um assassino com a esquerda. É só isso. Essa dificuldade de enquadrar alguns desses jovens não é novidade. Tem pelo menos uma década que alguns pesquisadores alertam que os fóruns digitais e os ambientes gamers funcionam como
incubadoras de radicalismos que não obedecem às fronteiras tradicionais. No mesmo servidor de Discord pode circular propaganda neonazista e sátira antifascista. Tudo junto, sem uma separação clara. O humor, muitas vezes, serve como uma armadura. Quando confrontados, os participantes podem dizer que era só uma piada, mas nem sempre. Até aqui, Robinson parece ter emergido desse caldo. Aparentemente transitava em subculturas que embaralhavam política, ironia e violência performática. O fato dele ter escrito memes em cápsulas de munição é quase uma metáfora perfeita. A bala que matou Charlie Kirk vinha carregada de símbolos digitais, de referências que só fazem sentido para quem habita esse universo. Veja, não se trata de... Ou seja, a bala que matou Charlie Kirk tem todo o simbolismo dele, Charlie Kirk usava. É meio que ela está meio que dizendo aqui, ele foi morto por aquilo que ele fomentou. De dizer que gamers, ou esse tipo de fórum, que gamers serão automaticamente jovens que vão se transformar em assassinos. A imensa maioria dos jogadores e os frequentadores dessas comunidades talvez jamais pegasse numa arma. Mas é preciso reconhecer que esses espaços se tornaram terrenos férteis para uma pedagogia de intolerância. Neles, jovens, não raro ressentidos por uma série de razões, encontram acolhimento, mas também códigos de exclusão. Encontram humor, mas também naturalização da violência. Encontram pertencimento, mas também um repertório de símbolos que podem justificar agressões. Nada é tão simples como a política tradicional tenta fazer parecer nesse momento. Eu vou parar por aqui, porque aqui, a partir daqui, ela termina de falar do Tyler Robinson, mas ela fala aqui de pedagogia da intolerância. Não existe pedagogia da intolerância maior do que nas universidades, também muito nas universidades brasileiras, onde o contraditório não é tolerado, tolerância, onde o contraditório não é tolerado, onde essas pessoas partem para métodos violentos tão logo apareça alguém que demonstre pertencer a outro espectro político. Eu falei há uns vídeos atrás, o advogado Jeffrey Cicchini foi impedido de palestrar na universidade, na Federal do Paraná, porque ali é um celeiro, ali é um ambiente fértil para essa pedagogia da intolerância, e porque é dominado por partidos de esquerda, por núcleos de juventude desses partidos de esquerda. Então ali se forma uma intolerância total e restrita ao pensamento oposto. Ela fala como se o Discord fosse uma coisa que, não o Discord, mas as redes sociais, os fóruns, fosse um único ambiente, é o problema da radicalização que estivesse ali. Então se você tirasse esses fóruns da internet, se você tirasse esses espaços da internet, você resolveria o problema da radicalização. Não. O problema maior da radicalização está nas universidades brasileiras e também universidades americanas, onde pessoas identificadas com a direita não podem entrar e palestrar, e onde a gente vê casos de antissemitismo, até mesmo de figuras de direção e de professores, etc. Então ali é que estão os celeiros, a pedagogia da intolerância. Você quer tirar do Discord? Tudo bem, mas dos fóruns, mas também tira das universidades. Também tira núcleo de partido de esquerda de dentro da universidade. Tira, acho que é comitê que chama,
tira o comitê do PSOL de dentro do Colégio Pedro II aqui no Rio. Porque também é uma pedagogia da intolerância que se cria ali. Cria ambientes saudáveis nas universidades, onde alguém de direita pode entrar e palestrar e defender as suas ideias. Então, vamos ser honestos aqui no debate, né? Falta muita honestidade para o canal Meio. Eu vou ficando por aqui. Eu peço para vocês curtirem, compartilharem, mandem esse vídeo para quem vocês acham que vai gostar. Tá? Comentem, eu respondo os comentários, comentem, ok? Eu vou responder o comentário de todo mundo, mesmo que eu não concorde, eu respondo. E é isso. E eu peço, por favor, apoie o canal. Eu vou deixar aqui a chave para vocês apoiarem o canal. Por favor, eu estou precisando mesmo. O canal está precisando, então apoiem esse trabalho enquanto o canal não monetiza. Tá bom? É isso, até a próxima. Valeu!